refrigera minha alma para prosseguir. Tuas mãos a me tocar, teu Espírito a me encher, vem toda minha vida transformar. De onde vem o socorro pra minha alma descansar? Não me deixarás cair, tu sim me guardarás. A minha alma anseia mais de ti, Amém. Temos prazer de estar juntamente com você, prestando culto ao nosso Deus através desse período de meditação. Te cumprimentamos na graça desse Deus extraordinário e maravilhoso e desejando que Ele fale comigo e também fale com você nesta oportunidade. Eu quero ler na carta de Paulo à igreja aos Efésios, e no capítulo número 5, o verso número 3, Paulo diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. É definido dois processos de vida que o ser humano tem praticado. Tem aqueles que vivem para satisfazer os prazeres carnais, vive uma vida completamente livre, sem se preocupar com o pecado, sem se preocupar com uma vida de pureza, e então vivem totalmente em liberdade, fazendo o que bem quer, bem que lhe apraz. O outro sistema de vida são as pessoas que, ao terem o encontro com Jesus Cristo, sentem-se tocadas por Ele
e passam a viver a vida não que agrada simplesmente a sua carne, seus desejos, seus impulsos, mas passa a viver a vida que tem Deus como a prioridade, os ensinos dele para estar direcionando, tem a vida em lutar por fazer a vontade de Deus, entendendo que isso é o mais importante para a vida diária. Esse segundo grupo nós podemos chamar claramente de os restaurados por Cristo. E o apóstolo Paulo, ao estar comentando nesta carta, ele chega neste momento falando então diretamente com os restaurados por Cristo, deixando claro a forma como estes devem viver, como estes devem estar conduzindo as suas vidas cotidianamente. Eu quero falar com você exatamente sobre os restaurados por Cristo, levantando algumas questões. Ele diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós. E completa dizendo: como convém a santos. Então os restaurados por Cristo vencem as impurezas sexuais, vencem as impurezas na área sexual. Ao Deus nos converter a Ele, nos incumbe da nova vida, do novo comportamento com Ele, comportamento este que a gente vive longe do pecado. A palavra impudicícias é exatamente o vício contrário à castidade, à vida de santidade. O salvo abstém-se das relações sexuais ilícitas, relações sexuais morais. É bom a gente deixar bem claro que Deus criou o ser humano com o processo de sexualidade, e Ele tem a orientação para nós de como usar a vida sexual. Vida sexual, ato sexual é para gente casada. Tudo mais que foge do ato sexual, foge do casamento, é pecado. Para os moços, fornicação, e para os casados, adultério. E Deus condena o adultério, condena os adúlteros. Então, longe de nós a impudicícia, o vício contrário à santidade. Ele também fala da impureza, que é a mácula imoral. Então, a palavra de Deus mostra que os restaurados por Cristo vencem as impurezas sexuais. Mas Paulo fala também que além da impudicícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Isso mostra que os restaurados por Cristo vencem as ganâncias imorais. A ganância é sempre pecado, mas as que se desequilibram para situações exageradas ainda se tornam piores. E nós precisamos manter o equilíbrio. A gente precisa viver neste mundo desfrutando do que Ele nos oferece, lutando por conquistas, mas temos que fugir de toda ganância imoral, de todo desequilíbrio. Temos que manter o equilíbrio, a vida que viva de acordo com o querer e a vontade do nosso Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele fala algo que é importante para a gente estar observando. Colossenses, no capítulo de número 3, o verso de número 5, ele diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então nós precisamos fugir de toda ganância imoral, toda ganância que nos leva a ter um desequilíbrio, a não comportar, e nós precisamos lutar contra tudo que é excesso na nossa vida. Mas o último fato que eu quero destacar, ele, ao falar que nós não podemos participar destas coisas, ele diz como convém a santos, ou seja, os restaurados por Cristo buscam as coisas espirituais,
Deus coloca diante de nós a sua vontade, coloca diante de nós a maneira como nós devemos viver, a maneira como nós devemos proceder neste mundo e buscar a direção dele. Então as coisas espirituais devem fazer parte da nossa vida. Cristo nos liberta para abandonarmos o pecaminoso e buscarmos tudo aquilo que é santo, buscarmos uma vida de santificação. Ele nos liberta para alimentarmos da santidade, alimentarmos da vida que é ideal para o salvo, a vida que a gente passa a ter harmonia com o nosso Deus, uma harmonia cada vez mais profunda, mais íntima, à medida em que a gente então exerce essa vida na presença do Senhor. Eu iniciei falando que tem os que vivem uma vida liberal, uma vida que pratica tudo o que acha que dá na cabeça e acha que está tudo muito normal, e tem os que vivem a vida pautada pela palavra de Deus, a vida que tem Deus como a prioridade, quer agradá-lo, quer viver com Ele. Esta é a vida dos restaurados, e os restaurados por Cristo vencem as impurezas sexuais, vencem as ganâncias imorais e buscam a santidade, o que convém para santos, o que convém para a gente que serve ao Senhor. Que eu e você possamos sempre fazer parte desse segundo grupo, fazer parte do povo que busca a Deus, e que Ele seja de fato a nossa prioridade, que a gente viva para glorificar o nome dEle, para exaltá-lo, que a gente viva em plena e perfeita comunhão com Ele em todo o nosso dia a dia. Que Ele assim te abençoe, te guie e te sustente. E nós vamos orar. Deus e Pai, como é importante para nós observar a Tua palavra, ver a maneira como o Senhor quer que a gente viva. Isso redundará no próprio bem para nós, nosso bem-estar, não só agora, mas no futuro. Isso redunda numa vida na qual o Senhor se alegra conosco, o Senhor abençoa, o Senhor aprova e nos dirige em toda a nossa vida diária. Se alguém que está ouvindo a palavra do Senhor juntamente conosco nesta hora, ó Pai, tem vivido uma vida desleixada espiritualmente, tem vivido uma vida envolvida com as coisas do mundo, as coisas pecaminosas, toca nos seus corações, ó Deus, e tira-os dessa situação, leve-os a viver na presença do Senhor e ter alegria pelas coisas do Senhor. Fale ao nosso coração e nos guie, pois nós carecemos de Ti em toda a nossa vida diária. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, sob o Teu cuidado, e é por meio de Cristo Jesus que alegremente ao Senhor oramos e queremos também estar agradecendo. Amém, Senhor. Nós vamos nos despedindo. Deus te abençoe, te sustente, guie a sua vida, a vida da sua família em todo o seu viver diário.